Voltando à nossa discussão que iniciou no clipe anterior, você tem aqui, desta maneira, um circuito formado pela bateria, o indutor, o capacitor. Você viu como é que opera quando o capacitor e o indutor estão ligados dessa maneira e a chave CH1 está na posição 1. Não cheguei a falar para vocês a mudar a posição, quer dizer, apenas falei. Aqui eu mudei a posição. Observe agora a corrente que estava armazenada no capacitor. Inverte, o capacitor agora tem o polo negativo em cima e o polo positivo embaixo. Por quê? Porque toda a corrente que estava armazenada embaixo, aqui ela vai sair e vai voltar para a armadura de cima do capacitor. O indutor tem a corrente invertida, o campo magnético que antes cresceu na carga do capacitor, agora decresce. Os polos do ímã formado pelo indutor agora invertem. Primeiro era o polo sul e o polo norte em cima, agora o polo sul ficou em cima e o polo norte embaixo. Resumindo isto aqui, nós temos aqui o que chamamos de circuito tanque. Então, o que é um circuito tanque? É um circuito formado por capacitor e indutor. Desse modo, nos sistemas eletrônicos, principalmente aqueles sistemas que são utilizados nas comunicações para sintonia de emissoras, por exemplo, utiliza-se um circuito ressonante chamado circuito tanque. O que é um circuito tanque? É um circuito formado por um indutor e um capacitor. O indutor é um dos elementos que armazena energia, o capacitor é o outro elemento, um manda energia para o outro manda de volta para o primeiro e assim por diante. Nós temos, desse modo, a formação de uma onda, quando ligamos uma bateria dessa maneira. Por que a onda é amortecida? Porque existe uma resistência real no circuito que dissipa energia. Um circuito como esse aí, pouco serve para se utilizar. O que se utiliza do circuito tanque para aproveitar nos sistemas de sintonia, nos sistemas com circuitos ressonantes, é aplicando-se um gerador de corrente alternada. Esse gerador de corrente alternada representa uma radiofrequência Essa radiofrequência pode ser a portadora de uma emissora que precisa ser sintonizada. Temos aqui o indutor, temos o capacitor, o resistor. Aqui eu não se precisa da chave que fica invertendo de posição para a bateria mandar energia e fazer com que a onda permaneça constante aqui. Como eu falei anteriormente, a onda é amortecida. Agora, a onda que se forma aqui não é amortecida porque a própria que chega do gerador. Eu tenho aqui um circuito de corrente alternada com o capacitor oferecendo uma oposição à passagem da corrente, e essa oposição
como eu falei, se chama reatância. Então, a reatância de um capacitor, o que é? É uma oposição à passagem da corrente. Quando? Quando o capacitor se carrega. Eu falei que o capacitor se carrega, não instantaneamente, ele demora um tempo, e, portanto, ele se opõe à condição da aplicação da tensão. Ele se opõe à existência da tensão. Por isso, a tensão aqui, sobre as duas armaduras do capacitor, não se forma instantaneamente, porque ele oferece uma oposição à formação da tensão sobre as suas armaduras. Essa oposição se chama reatância incapacitiva. Reatância capacitiva. E qual é o símbolo para a reatância capacitiva? XC. Portanto, quando se fala XC, está se falando em reatância capacitiva. E quando se fala reatância capacitiva, se sabe que é a oposição à passagem, ou a passagem não, a oposição da formação da tensão sobre o capacitor, a formação da carga do capacitor. E quando que a reatância capacitiva aparece? Sempre que há uma corrente alternada. Por quê? Porque na corrente contínua nós precisaríamos de uma chave para ficar abrindo e fechando o circuito, armazenando e tirando a energia. No caso da corrente alternada, não. A corrente alternada, ela já aumenta e diminui o valor da tensão, muda de polaridade, aumenta e diminui o sentido da corrente também, e muda também o sentido dessa corrente. O indutor, da mesma maneira que o capacitor, ele também tem uma oposição, só que a oposição dele é oferecida à passagem da corrente, é uma oposição oferecida ao aumento da corrente. E a gente chama a essa oposição de XL. XL, o que é? Reatância indutiva. Reatância capacitiva somente aparece quando o capacitor está operando com corrente alternada. Reatância indutiva só aparece quando o indutor está operando com corrente alternada. Portanto, eu tenho simbolizado aqui um circuito tanque. Olha o circuito tanque. A resistência, não esqueça, essa resistência simbolizada aí é a resistência do fio do indutor. Todo indutor possui resistência. Por quê? Porque ele é um rolamento de fio. Quanto mais fio, mais resistência. E o capacitor. Então o tanque está aqui. Capacitor indutor. E o que faz esse tanque? Ele armazena energia. Só que quando o capacitor armazena, o indutor está tirando a energia, ou seja, o indutor manda a energia para o capacitor e ele armazena. Depois, no instante seguinte, o capacitor descarrega sobre o indutor e ele armazena energia. Desse modo, nós temos aqui os dois elementos necessários para acontecer a ressonância. Esses dois elementos são dois componentes eletrônicos que são utilizados para fazer a ressonância acontecer. No próximo clipe, nós vamos ver o que acontece, qual é o efeito dessa ressonância sobre um sinal de radiofrequência. Por exemplo, imagine você que eu tenha um televisor que eu queira sintonizar no canal 7. Como nós já sabemos, nós temos vários canais de VHF, assim como temos outros canais de UHF. Só que eu quero sintonizar o canal 7
e desprezar os outros canais. O que eu faço? Eu pego um circuito de ressonante formado por capacitor e indutor. Esse circuito ressonante está presente sempre nos aparelhos receptores. Observe isto aqui, olha. Aqui eu tenho um circuito ressonante moderno. Indutores, aqui a bobina, a indutor está dentro também. Olha, aqui eu tenho as bobinas e o capacitor. Aí você fala, mas onde que está o capacitor? No sistema moderno, este componentezinho aqui, olha, este pequenininho aqui, é um diodo varicap. O que é um diodo varicap? É praticamente um capacitor que, quando a tensão inversa muda sobre o diodo, ele muda a capacidade. Desse modo, se ele está em paralelo ou em série com um indutor desses aqui, eu posso ter também um circuito ressonante, um circuito tanque, que vai ter a frequência mudando à medida que eu mudo a tensão sobre o diodo varicap. De qualquer maneira, um circuito ressonante ele está sempre presente nos sistemas de comunicação, seja celular, seja rádio, seja televisão ou qualquer outro sistema de comunicação, marítima, naval e aérea e assim por diante. O circuito ressonante, você vai ver no próximo clipe como é que ele consegue armazenar a energia, fazendo essa energia ser muito grande. Ele faz a energia do canal que eu quero sintonizar. Então, por exemplo, se eu tenho televisor, quero sintonizar no canal 7, eu faço o circuito ressonante mudar a reatância capacitiva e a indutiva. Como? Mudando a capacidade do capacitor ou a indutância do indutor. Com isso eu consigo sintonizar o canal 7. Da mesma maneira, um receptor de rádio FM, por exemplo, se eu quero sintonizar uma emissora, eu devo ter um circuito ressonante que muda ou a capacidade ou a indutância do indutor, e com isso eu consigo sintonizar uma emissora. No próximo clipe nós vamos ver como isso acontece.